o teu servo que vai ministrar. Sempre te pedimos, Senhor, dá a ele a revelação do alto, a facilidade que ele possa compreender tua palavra e a profundidade dessa revelação, Senhor, para nos trazer com facilidade, clareza, para que venhamos a entender a tudo aquilo que vai ser ministrado. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Somos devedores, né, uns dos outros. Se na caminhada alguma coisa acontecer, não fale mal do seu irmão, tá? Porque vai acontecer, não é se, é só saber quando. Porque alguma coisa vai acontecer, e quando acontecer, não fale mal do seu irmão. É o que nós estamos aprendendo aqui. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 3. Fizemos na última terça-feira um panorama bíblico a respeito deste pecado da língua, da maledicência, e hoje vamos efetivamente entrar no capítulo 3 da carta de Tiago, e o tema hoje é o poder da língua, e a parte 2, nós vamos observar e hoje ver o que Tiago, especificamente, está nos ensinando a respeito do controle da língua que nós precisamos ter e do poder que há na fala, do poder que há nos nossos lábios, naquilo que nós falamos. De todas as criaturas de Deus, de tudo o que Deus criou, tudo que Deus formou, apenas os seres humanos Deus deu a capacidade de falar, de verbalizar. Nós temos certamente os animais emitem sons, se comunicam. O cachorro late, o gato mia, o pássaro canta, o pinto pia, mas não se comunicam de forma verbal. O ser humano é a única criatura de Deus que recebeu o dom da palavra, e esse dom é um presente de Deus para nós. E por isso que Deus, então, sabendo disso, Ele ordena que nós tenhamos a capacidade de controlar e dominar a nossa língua, e que a nossa fala seja pura, seja saudável, que as palavras que saem de nossos lábios sejam bondosas, e a maneira como nós falamos, como nós nos expressamos, certamente nós vamos perceber como é que é aquela pessoa. A maneira como eu falo, me dá isso aqui, menino, fez mais do que a tua obrigação, mostra a condição e o jeito da pessoa. O nosso trato, a nossa língua, a nossa expressão verbal manifesta muito daquilo que nós somos. Tiago, já na sua carta, no capítulo 1, ele já falou sobre a questão da língua, e informando e dizendo que, na verdade, todos nós devemos ter a capacidade de refrear a língua, e aquele que não refreia a língua, na verdade, tem uma religião vã e tem uma religião vazia. E hoje nós vamos ver aqui no capítulo 3, Tiago vai trazer mais detalhes sobre a questão da fala, sobre a questão da língua, e ele vai trazer aqui 6 ilustrações. Tiago traz 6 imagens, 6 figuras. Ele traz a figura de um freio, de um leme, de um fogo, veneno mortífero, que a língua é fonte, e que a língua pode ser comparada como uma árvore, como uma figueira. Essas 6 imagens que Tiago traz aqui, fogo, leme, freio, veneno, fonte, figueira, vai na verdade nos mostrar 3 poderes que nós temos nos nossos lábios, 3 poderes efetivamente da língua. A língua tem poder de dirigir. Com a língua nós temos o poder de destruir, e com a língua, com a boca, com aquilo que falamos, com as nossas palavras, nós temos o poder de produzir deleite, prazer, alegria nas pessoas. Então, quando ele traz essa figura do freio, do leme, fogo, veneno, uma fonte, uma árvore, uma figueira, vai nos mostrar 3 poderes da língua, que abreviando aqui são os 3 poderes DDD: dirigir, destruir e deleitar. Fala para o teu irmão assim: você tem o poder de destruir, de dirigir
e de deleitar com aquilo que você fala. Então veja que você tem muito poder na sua boca. Palavras têm poder, como nós dizemos no jargão popular, no ditado popular. E Provérbio vai nos mostrar justamente este poder. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha o poder da fala. Por isso que Deus, no panorama que nós falamos do domingo, na terça-feira passada, o panorama bíblico mostra a importância e o cuidado que nós devemos ter com aquilo que falamos, porque a língua pode dar vida e pode trazer a morte. Os que gostam de usar comerão do seu fruto. É Provérbios 18, 21. E aí fica a pergunta: como é que você está usando a sua língua, a sua fala, as palavras que saem da sua boca? Quais são os frutos que elas estão produzindo na vida das pessoas? Então, nós vamos começar aqui, meus irmãos, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 4. Nós vamos ver o primeiro poder que a sua língua tem para produzir, que é o poder de dirigir. Tiago aqui traz essas duas imagens, essas duas figuras, esses dois exemplos de um freio de um cavalo e do leme das embarcações, como sendo poderes que a língua pode produzir. O apóstolo inicia falando dessa responsabilidade que há na fala. No versículo 1 ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago começa falando no versículo 1, trazendo a responsabilidade àqueles irmãos que têm uma posição na congregação de ensino, porque Tiago sabe o poder que há naquilo que se fala, naquilo que se prega, naquilo que se ensina para a igreja. Então ele diz: olha, aqueles que fazem uso da palavra e ensinam na igreja terão maior juízo, porque Deus sabe o poder daquilo que você fala, o que pode produzir numa congregação. Uma mensagem partindo de um pregador de coração amargurado produzirá amargura na congregação. Uma mensagem partindo de uma pessoa angustiada levará angústia para a congregação por meio da sua palavra. E assim então Tiago começa dizendo: olha, vós mestres, vós que estáis aí fazendo uso da palavra, ensinando a congregação, saibam vocês que ao usar esta ferramenta que Deus deu ao ser humano, que somente ao homem deu, capacidade de falar, de verbalizar, vocês receberão maior juízo, serão muito mais cobrados. E ao que parece aqui, ele diz assim: não queiram muitos de vós ser mestres. Parece que muita gente queria ser mestre nessa igreja, parece que muita gente queria ocupar a posição de ensino, porque estar aqui dá destaque, está na frente, está falando, está tendo oportunidade de transmitir alguma coisa, seja amargura de um coração amargurado, seja alegria a partir de um coração de um mensageiro alegre. Por isso Paulo diz: olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele falou isso encarcerado, experimentando açoites, experimentando tribulações, sendo picado de cobra, sofrendo naufrágio, escapando do naufrágio, e na beira da praia sendo picado de cobra, ele vem e diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque era uma mensagem partindo de um coração esperançoso. Então, a primeira advertência que Tiago faz é: aqueles que ocupam posição de ensino na igreja precisam ter muito cuidado com aquilo que ensinam, com aquilo que falam, com aquilo que pregam, sobretudo viver aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado por meio do seu ofício de mestre. Haja vista que se nós não praticarmos o que nós ensinamos, poderemos incorrer nos adjetivos que tanto Jesus quanto Paulo deram para os fariseus. Irmãos, já falei aqui e repito: o problema dos fariseus não era que eles tinham uma teologia errada, ao contrário, a teologia dos fariseus era correta, a doutrina deles
que eles ensinavam era correta, eles ensinavam o povo de forma correta. O que Jesus repreendeu não foi o ensino deles, foi apenas a falta de prática daquilo que eles ensinavam. Jesus falou assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, portanto todos vós escutai ao que eles vos ensinam. Jesus falou isso, irmão. Então o ensino não era o problema, eles não estavam ensinando errado, eles não estavam fazendo, era aquilo que eles ensinavam. E aí Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, mas podre, morto por dentro. Paulo, lá na sua defesa em Atos capítulo 23, vai chamar o sumo sacerdote que manda dar uma tapa no rosto dele quando ele está se defendendo. Ele chama aquele sumo sacerdote de parede branqueada, sua parede branqueada, seu hipócrita. Era essa figura que Paulo naquele momento estava falando. E Jesus também nos adverte em Mateus 12 que toda palavra inútil que nós pronunciarmos, nós um dia prestaremos conta delas. Nós um dia seremos, como diz aqui capítulo 12 de Mateus, verso 36 e 37, pelas nossas palavras nós seremos absolvidos e pelas nossas palavras seremos condenados. Olha só, irmão, para nós vermos que como nós devemos pôr guardas e vigias nos nossos lábios para ter cuidado com aquilo que falamos. Então, considerando, meus irmãos, que a nós foi confiado o ministério da reconciliação do mundo, a palavra de salvação, o Senhor nos entregou a salvação e nos deu como um privilégio de sermos os arautos dessa salvação. Temos que ter muito cuidado quando nós fazemos uso da palavra e quando nós estamos ensinando, principalmente na igreja. Precisamos ensinar de forma genuína a palavra da vida, e o que Tiago está querendo nos mostrar hoje, com esse primeiro poder que há na língua, todas as vezes que nós estivermos usando a palavra, temos que colocar freios e leme nos nossos lábios. Pergunta do teu irmão aí: você tem posto freio na tua boca, irmão? Ou é daquele jeito assim, e pronto, falei? Não tem aquele jeito, pastor Paiva, está muito feia essa camisa, pronto, falei. Não põe freio na boca, vai falando tudo, é sem filtro. Tem gente que é sem filtro, gente que fala e depois é difícil até se arrepender, porque não sabe nem o que falou. Então são pessoas que os seus lábios não estão subjugados e dominados, são lábios, na verdade, língua solta. Tem gente que é língua solta. Tiago está dizendo que a palavra de Deus, aliás, que a palavra nos nossos lábios, melhor dizendo, a palavra que nós falamos, aquilo que nós anunciamos, o que nós falamos, o que nós comentamos, tem o poder de dirigir e conduzir. Porque um cavalo, aqui ele faz a figura do freio, trazendo o exemplo do freio que conduz o cavalo na montaria. O cavaleiro monta em um cavalo e é o cavaleiro que conduz por meio dos freios. Ou ele manda o cavalo correr, ou ele puxa a rédea para o cavalo dar uma freada, ou puxa para a esquerda, puxa para a direita, mas é o freio na boca do cavalo que faz com que o cavalo tenha direção para o cavaleiro conduzir. Não é o cavalo que se conduz, irmão. O freio faz com que o cavaleiro conduza o cavalo, e não é o cavalo que conduz o cavaleiro. Quando se perde o freio, aí o cavaleiro vai cair do cavalo, vai se estrepar todo no chão, porque está sem controle. Irmãos, e é isso que nós vamos ver, que nós precisamos colocar freios e dirigir os nossos lábios para algo que seja produtivo, que produza bênção, que seja para trazer vida. Nós vamos ver aqui que Tiago vai dizer que no versículo 3, ele diz assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem,
também lhes dirigimos o corpo inteiro. Irmão, só pela boca você conduz 200 quilos, eu acho que deve ser por aí, 200 ou 300 quilos um cavalo deve pesar. Só com um pequeno aparelho na boca do cavalo você guia 200 quilos de um animal valente. Querendo nos mostrar que a língua, assim como um cavalo tem muita força, assim como um cavalo tem vigor, tem um poder, a língua da mesma maneira tem um poder para abençoar, para amaldiçoar. A língua tem poder para suscitar a ira ou para abrandar o furor. A língua tem o poder para ferir ou para curar, tem poder para dar a vida ou para matar. Então, diante disso, nós precisamos controlar e dirigir a nossa língua apenas para produzir vida e não dirigir para o caminho da morte. E não conduzir os nossos lábios para suscitar a ira. Ao contrário, temos que dirigir os nossos lábios para ser uma palavra que abrande o furor das pessoas. Por isso é preciso ter freios nos nossos lábios, porque imagine só, irmãos, um cavalo, eu coloco aqui, um cavalo indomável, um cavalo que não é guiado, representa um grande perigo. Qual é a utilidade de um animal, de um cavalo, utilizar-se de um cavalo com toda a sua força, com toda a sua utilidade, mas se ele for selvagem e indomável, para que serve? Se a nossa língua, se a nossa palavra tem poder de direcionar para a vida, ou direcionar para a bênção, ou direcionar para a paz, direcionar para apaziguar a ira, direcionar para apaziguar os relacionamentos, então é para este caminho que nós temos que pôr freios em nossos lábios para nos dirigir a que em nossos lábios tenham apenas palavras de bênção, que edifiquem, que produzam vida nas pessoas. Do contrário, se assim não tivermos nos nossos lábios, teremos um animal indócil nos nossos lábios, um cavalo bravo que para nada serve. O que é que vai produzir? Um poder sem controle é um desastre. Se os teus lábios têm poder de direcionar uma pessoa que está indo para a perdição, e você tem pela sua fala a condição e a capacidade e o poder na sua palavra de tirar do caminho da morte e levar para a vida, se nós não usarmos esse poder, é inútil, irmãos. É isso que Tiago está querendo nos dizer. Ao colocar freios nos nossos lábios, nós vamos conduzir e subjugar a nossa língua, a nossa fala, para o caminho da bênção, e não para um caminho de destruição e de morte. E, meus irmãos, para que a gente possa ser direcionados e dirigir a nossa própria vida, e aqui é importante entendermos que o poder de direção que há em nossos lábios não é somente o poder de dirigir a nossa própria vida. Palavras têm poder. O que Jó, na sua angústia, ele falou quando começou, ele disse: aquilo que eu mais temia, isso me aconteceu. E ele falava, ele temia: Senhor, eu estou oferecendo sacrifício aqui porque eu temo que os meus filhos possam porventura pecar contra ti, ou que alguma coisa venha na minha família, e aquilo que ele falava aconteceu, porque aquilo que ele verbalizava estava dirigindo a sua vida para uma finalidade. Então, ao mesmo tempo que nos meus lábios há poder para direcionar, para dirigir, para conduzir a minha própria vida para um destino, seja de bênção ou de maldição, da mesma maneira a minha palavra, a minha língua, a minha fala tem o poder de dirigir, conduzir, orientar um irmão, uma pessoa, um amigo, um vizinho, ou para a bênção ou para a maldição. Então nós temos que entender esse poder de direcionamento, que é um poder não somente voltado para nós que falamos, mas é algo dirigido para a vida da congregação, para a minha família. Irmão, quantas pessoas falam coisas assim absurdas dentro de casa, ou comentários da esposa,
comentários dos filhos: esse menino é um burro. Vai ser burro mesmo, tu está direcionando ele para esse fim. Essa minha esposa é uma inútil. Vai ser uma inútil mesmo, você está direcionando-a e conduzindo-a com a tua palavra para esta direção. Coloque freio nos teus lábios, para que a sua vida, da sua família, da sua congregação, do seu bairro, do seu município, da sua nação, sejam dirigidos para uma finalidade de bênção. O Senhor nos chamou para abençoar e não para amaldiçoar. E a palavra de bênção conduz as pessoas para esta finalidade. Esse menino é um abençoado por Deus, olha como ele é inteligente, ele vai ser dirigido e conduzido nesta direção, porque a sua palavra está conduzindo, está apontando, está dirigindo neste caminho para esta direção. E se nós conseguimos produzir e dominar a nossa língua, subjugar, colocando freios em nossos lábios, então todo o nosso corpo será direcionado para uma finalidade de bênção. E Tiago diz ainda mais o seguinte: nós estamos suscetíveis a pecar em muitas coisas. No verso 2, estamos falando do verso 3, mas eu quero voltar ao verso 2. Ele diz que todos nós estamos suscetíveis, podemos pecar em muitas coisas. Podemos pecar por um furto, todos podem pecar por um adultério, por uma prostituição, por uma coisa qualquer. Muitos erros, muitos pecados podem acontecer na nossa jornada. E Tiago diz que se alguém não tropeça na sua fala, é varão perfeito. Ele diz assim: meu irmão, aquele que consegue controlar e não pecar pela sua palavra, esse homem, essa pessoa já é um cristão maduro. É isso que ele quer dizer como um homem, varão perfeito. Não é um varão, não é uma pessoa sem erros. Ao contrário, perfeito aqui é sinônimo de amadurecimento, é sinônimo de alguém que já cresceu na fé, já não é mais tão menino. Então, veja que o dominar, o colocar freios, o conduzir os nossos lábios para o caminho de bênção é sinônimo, é sinal de maturidade, ainda que nós tropecemos em alguma coisa, como aquele hino antigo que a gente canta, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e continua a cantar. A gente pode tropeçar em muitas coisas, mas se você não tropeça no pecado da língua, da maledicência, irmão, você já é maduro. O Senhor já fez uma grande obra, porque talvez seja um dos órgãos mais difíceis de serem convertidos no ser humano é a boca, porque nós falamos e não satisfeito, falamos mais um pouco ainda. Menina, nem te conto, rapaz, senta aqui, deixa eu te falar um negócio aqui baixinho, olha, fulano assim, aí começa, irmão. Sócrates, que não é nem crente, um filósofo grego, ele diz o seguinte: todas as vezes que alguém vinha falar com ele, ele adotava 3 filtros, quando alguém queria falar. Sócrates, quero te falar alguma coisa. Aí ele, espera um pouquinho, antes de me falar essa coisa que você está falando, isso que você vai me falar, você sabe se é verdade? Aí a pessoa tinha que dizer, sim, porque eu vi ou eu ouvi, eu vi ou eu ouvi. Aí então passou no primeiro filtro. Mas se a pessoa chegasse e dissesse para Sócrates, não, eu ouvi falar, então nem me conte, porque você não sabe se é verdade. Mas se passasse no primeiro filtro, é verdade que você está me contando? É, eu vi. Aí o segundo filtro que Sócrates utilizava, isso que você vai me falar, vai produzir algum benefício edificante? Parece até bíblico, né? Mas olha o que ele está falando. Isso vai produzir algum benefício para mim? Está falando bem de alguém? Aí, acho que não. Então nem me conte. Nem me fale. Já passou no primeiro, mas não passou no segundo. E no terceiro. Isso que você vai falar do Everton, vai falar alguma coisa boa dele? Ou é só falar coisa ruim dele?
Não, não vai falar não, é ao contrário. Eu vou falar, é uma coisa ruim. Então não me conte, meu irmão, vai-te embora. Um filósofo ímpio, sábio, mas sábio, uma inteligência de que sabe o risco que há num falatório e numa palavra que pode produzir, na verdade, uma destruição completa. Então, faça isso. Você já ouviu isso? Está falando do Everton, você ouviu da boca dele? Então nem me conte. Mas o imaturo, conta aí, é mesmo, é? Senta aí, vamos tomar um cafezinho, vamos falar aqui. Conta, Santa, o que Everton fez aí? Aí começa. Irmão, vamos vigiar, bote freio nos lábios. Vamos colocar freios nos nossos lábios. A outra figura que dá direção, que Tiago utiliza aqui, é o leme. Assim a língua, versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Essa figura, irmãos, é mais uma vez, esse pequeno leme conduz um transatlântico para vencer as correntes de vento, conduz um transatlântico a vencer as correntes marítimas adversas. Se não fosse o leme, o navio poderia ir para um rumo sem controle, poderia naufragar, poderia bater alguma rocha. Foi por conta de uma falta de atenção na condução do leme que nós conhecemos a história, que o Titanic afundou, porque o timoneiro não estava atento e ele não observou, tinha um iceberg, não deu tempo de desviar e ele bateu no iceberg e o navio naufragou. Ou seja, mas o leme, sem o leme, põe em risco a vida dos tripulantes, dos passageiros e arrisca tudo o que acontece, toda a integridade da embarcação, das cargas e tudo mais, e se torna um desastre. Assim os seus lábios, sem leme, sem direção, sem condução, sem dar um norte em direção à bênção, em direção a falar de uma forma que edifica, assim também será o efeito produzido pelos lábios daqueles que não têm freio. O freio dá aquela ideia de segurar. O leme conduz para um porto seguro ou para um porto de destruição, para um porto ruim. Então, meus irmãos, nós vamos ver que para dirigir os nossos lábios, a chave para você ter os seus lábios sendo conduzidos para o rumo, a bênção, a produzir palavras que edificam, é o seu coração. Salomão diz: sobretudo, filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos ou as saídas da vida. Jesus fala no Novo Testamento, Mateus 12, que a boca vai falar aquilo que está cheio o coração. Aí eu volto para o início, quando Tiago adverte aos mestres: uma pessoa com coração amargurada, você dá o púlpito para ela, vai produzir amargura, porque o coração está cheio de amargura e sairão palavras de amargura, irmãos, inevitável. Porque a boca fala, como Jesus diz, daquilo que está cheio o coração. A boca vai te direcionar para o rumo que o coração está. Um coração alegre aformoseia o rosto, como diz o Provérbios, né? Um coração alegre torna o rosto feliz, alegre. Então, meus irmãos, nós temos que nos apropriar nesta noite e saber que os nossos lábios, a nossa boca, tem o poder de dirigir as nossas vidas, a vida daqueles que estão ao nosso entorno, tem o poder de direcionar a nossa família, tem o poder de direcionar a nossa congregação, tem um poder grande e muito poderoso para produzir ou bênção ou maldição. Olha que salmista no Salmo 39:1 diz: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porei mordaça em minha boca. Irmão, como é que está a nossa fala, hein? Como é que nós estamos fazendo uso dos nossos lábios? Como é que nós estamos? Será que somos varões perfeitos, como o Tiago está dizendo aqui no início do verso 2? Conseguimos refrear e conseguimos
dirigir a nossa língua. Mas avançando aqui, versículos 5 ao versículo 8, nós vamos ver o segundo poder que há na língua. E esse poder é o poder justamente de produzir morte, destruição. E ele usa, Tiago utiliza-se de dois símbolos, duas imagens, duas figuras, que é o fogo e um veneno mortífero. Aqui nós vamos ver a língua indomada e desgovernada, o que ela pode causar. Ela causa destruição, ela causa morte, ela incendeia toda uma floresta, ela produz uma destruição completa. Aqui nós vamos ver que, começando pelo fogo, Tiago traz essa ideia de que a língua, uma fala, ainda que seja pequena, seja numa família, seja numa congregação, seja onde for, seja num local de trabalho, por mínima que seja, é como ele assemelha a essa fagulha de fogo que inicia uma fogueira completa em uma floresta inteira. Uma palavra dita no lugar, de forma inapropriada, uma palavra pronunciada de forma inadequada, por mais pequena que seja, ela pode iniciar uma destruição completa de uma floresta inteira. Um fogo muitas vezes começa com uma centelha, com um palito de fósforo, com um curto-circuito que dá num quadro elétrico. Vocês lembram, há um tempo atrás, não lembro se 2, 3, acho que mais que isso, uns 4, 5 anos, aquele incêndio que aconteceu ali no bairro do Educandos? Começou em uma casa, lembram? Que o fogo começou porque uma pessoa teria deixado o fogão aceso, o gás aberto, aí uma centelha de fogão de fósforo, começou o fogo, queimou um bairro inteiro ali, aquelas palafitas inteiras, aniquilou uma faíscazinha. Essa é a figura que Tiago está querendo nos mostrar aqui, o quão poderoso é a língua e como a língua, apenas com uma fala, menor que seja, pode aniquilar com toda uma floresta e com toda uma congregação, acaba com a comunhão, meus irmãos. Uma fofoca disseminada, uma fala que começa entre duas pessoas apenas, mas se não for tratada, se não for cortada, vai pegar proporções maiores e vai acabar com toda uma congregação. Olha, não conhecia esse provérbio, mas olha só, Provérbios 26, verso 20 a 21. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o maldizente, morre a contenda. Olha aí. Eita, irmão, você tem sido fogo para a contenda aí, hein? Olha, continua Salomão aí, ó. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, assim é o homem contencioso para acender rixa. Eita, tem crente que é carvão, mas não é para pegar o fogo santo não, é carvão para produzir contenda no meio dos irmãos. Eu não conhecia esse provérbio nesse estudo aqui, que palavra forte, irmãos, e quão importante é aquilo que nós falamos, e quão zelo nós devemos ter naquilo que pronunciamos, naquilo que falamos. Como nós já falamos aqui, os incêndios começam com pequenas fagulhas, e assim também acontece. Uma pequena palavra maldosa, uma pequena palavra maledicente, uma pequena palavra de murmuração, pode atear fogo em toda a floresta, pode atear fogo e consumir toda uma congregação, da mesma maneira que aconteceu com os espias, aqueles 10 espias lá quando foram espiar a terra de Israel. 10 pessoas. Quantos saíram do Egito? Me digam. Diz o texto. 600.000 almas prontos para a guerra. Não é que foram só 600.000 pessoas. Se juntar, aí diz o texto, fora menino, fora crianças, fora pessoas não preparadas para a guerra.
mas calcula-se que em média 2 milhões de pessoas saíram. Entre 1,5 milhão e 2 milhões de judeus saíram do Egito. 10 pessoas com uma palavra maledicente exterminou quase que 2 milhões de pessoas no deserto. Só sobraram Josué, Caleb e as suas respectivas famílias, irmãos. Com uma palavra de 10 pessoas, Deus aniquilou toda uma geração no deserto e pereceu, porque diz o texto lá, e nós falamos sobre isso na semana passada, eles trouxeram uma notícia infame sobre a terra. Falaram mal da terra, falaram mal da bênção de Deus, falaram mal daquilo que Deus havia prometido. E Deus, estão falando mal, vai morrer tudinho. Por conta disso. E Deus falou, eu já estou sem paciência de tanto ver vocês serem de dura cerviz. E vai morrer todo mundo. Capítulo 14 de Êxodo, de Números, se não me falha, 14 e 15, Deus vai trazer esse relato. Então, toda a nação de Israel foi penalizada por conta de 10 pessoas. 10 em meio a 2 milhões é uma fagulha, é uma centelha. Mas diz o texto que a palavra desses 10 foi tão forte que levou a todo o povo a se desesperar e a murmurar contra Deus. 10 contra 2 milhões, irmãos. Para que você vigie, para que você se atente e fique alerta, o risco que há naquilo que nós falamos. Quando nós falamos da direção da igreja, quando falamos do pastor, quando falamos do líder de qualquer ministério que for, quando nós falamos do outro irmão que não tem direção nenhuma, não tem posição alguma, quando nós falamos do vizinho, irmãos, isso tem uma gravidade, produz um mal, um malefício tão grande, que olha a proporção dessa maledicência dita por esses espias, o que causou. Então, às vezes, são outros sinais de focos de incêndio, às vezes aquelas brincadeiras em tom de jocoso, né? Aquela linguagem popular, ficar tirando onda com a cara do irmão, ficar tirando sarro da cara do irmão, mas aí todo mundo ri, só brincadeira. Isso causa um mal que você nem imagina. É o que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios, que ele chama de chocarrices. Esse negócio de tirar onda com a cara do irmão, isso não é de Deus, irmão. E não é para estar na boca de crente, tanto que Paulo, melhor dizendo, ele diz o seguinte: essas coisas nem se devem ser mencionadas na boca de vocês. Porque uma palavra falada, ainda que em tom de brincadeira, pode produzir uma ferida mortal no coração de uma pessoa. E aí produz raiva, pode produzir tristeza, pode produzir, qualquer sentimento ruim, ou um sentimento de inferioridade, porque está todo mundo tirando onda com a minha cara, está todo mundo falando disso, porque isso, porque aquilo. Irmão, a língua, eu até escrevo aqui uma das partes, eu digo assim, um golpe de língua fere mais do que uma chicotada no lombo. Vocês entenderam a simbologia, né? Um golpe de língua, uma chicotada de língua, assim, de uma saraivada de maledicência, causa mais dor, causa mais mal do que pegar 40 chibatadas na costa, porque a chibatada vai cicatrizar, mas a alma é mais difícil de curar, irmão. Coração ferido, por isso que provérbio diz assim: o irmão que foi ferido, é mais fácil um valente conquistar a cidade do que você ganhar um irmão ferido. Porque a ferida produzida pela fala, ela produz isso, inflama, é venenosa. É a outra figura que ele usa aqui. A língua produz veneno mortífero se ela não estiver direcionada para a bênção. Se a língua estiver desgovernada, sem freio, sem leme, o resultado vai ser fogo na vida dos outros. Mas não é o fogo do Espírito Santo, não, é o fogo do inferno, que ele diz aqui,
Ora, versículo 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua maledicente, que é consequência de uma língua desgovernada, sem freio, sem leme, vai só produzir fogo para destruição e produzirá veneno mortífero. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado. Ele diz aqui a respeito desse capítulo, ele diz que a língua mortífera, a língua venenosa, a língua inflamada é mundo de iniquidade, ou seja, ela corrompe, ela contamina, ela fermenta, joga uma pessoa contra outra e põe toda a carreira de uma pessoa, destrói com toda a reputação de alguém. Temos que vigiar, meus irmãos, temos que ter atenção com aquilo que nós falamos. Tiago vai continuar dizendo ainda nesta linha de veneno, fogo, dominar. Ele coloca que nós conseguimos dominar sobre os animais, sobre os répteis, inclusive está lá em Gênesis, né? Deus diz, dominai agora sobre as aves dos céus, dominai sobre os animais selvagens, dominai sobre tudo. Por que Deus não incluiu dominai a vossa língua, lá no começo, né? Podia ter dito, dominai sobre a vossa língua, esse animal, porque na época não era peçonhenta, né? A língua, quando Deus falou isso, a língua ainda não estava com peçonha, com veneno de jararaca, porque ainda estava pura, Adão estava puro, aí a peçonha veio da serpente, que contaminou pelo quê? Como é que Adão e Eva foram contaminados? Pela palavra da serpente. Eles foram inflamados pelo ouvido. A palavra, irmão, olha só, uma palavra mal colocada, a serpente falou uma meia verdade e está aí. Todos nós estamos passando por esse perrengue aí por conta de uma palavra. Irmão, cuidado com o que você fala. Mas o pastor está todo errado. Não interessa, irmão, deixa que Deus trata com quem está fazendo coisa errada. Não seja você juiz dos outros, não sejamos nós juízes uns dos outros. Nós temos que ser devedores uns dos outros, não julgadores uns dos outros. Então, Tiago está nos mostrando isso. E se nós não conseguimos dominar a nossa língua, ele diz, dominamos os animais, dominamos as feras dos campos, porém a língua é bicho indomável. O bicho difícil de governo é a língua do ser humano. Por isso que ele diz, o varão que não peca pela língua, esse aí é varão perfeito. Aí eu pergunto, será que estamos maduros, irmãos? E aí, olha só, Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele costumava dizer o seguinte, que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. Entenderam, né? O que Benjamin Franklin está falando. O animal mais perigoso do mundo é a tua língua, é a minha língua. Mas eu sou santo, pastor. Mas vigia, irmão, como diz o Neisso, né? Vigia, irmão, porque a língua é traiçoeira. Irmãos, então, mas a língua, ela não precisa... Quero já avançar para caminharmos para o final. A língua não precisa ser inflamada pelo inferno, irmãos. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, tiveram também as suas línguas flamejantes. Receberam do alto os céus línguas como de fogo, mas era um fogo que edificava. Era uma palavra que quando Pedro anunciou a palavra de Deus, anunciou o evangelho, 5.000 pessoas foram salvas. Era um fogo que restaurava e não era um fogo que destruía. Na tua língua, nos teus lábios tem que estar o fogo celestial de Deus, o fogo do Espírito Santo, não o fogo do inferno. Então, meus irmãos, é este fogo que tem que estar em nós. E aí, para terminar, o último poder da língua é o poder de deleitar. Está no versículos 9 ao versículo 12. É o poder da língua de produzir alegria, bênção. A língua é uma fonte.
Ele utiliza-se da figura de uma fonte e da figura de plantas, né, da figueira e da videira. Lá no final do verso 12 ele fala isso também. E aí Provérbios vai dizer que as nossas bocas, elas são águas profundas, são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. A boca do justo é manancial de vida, o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Então veja, uma língua que tem freios e lemes produzirá fogo, mas do Espírito Santo. E ao invés de produzir veneno, produzirá vida. E como outra consequência, vai trazer fonte de vida, vai deleitar, vai ser uma palavra de deleite, uma palavra de bênção, uma palavra que produzirá vida, uma palavra que tirará a amargura e trará a doçura. As palavras do Senhor são palavras de amor que curam, que limpam e que levam para o céu. Acho que é isso, a letra do 505. Irmãos, então a nossa boca tem o poder de produzir vida. Nossos lábios têm o poder de produzir deleite nas pessoas. Então nós temos esses provérbios aqui, reforçam a ideia que Tiago está querendo trazer, que nossos lábios é uma fonte. E ele diz que pode produzir bênção ou pode produzir maldição, pode jorrar água amargosa ou pode jorrar água doce, pode produzir fontes de águas doces. E imagine essa figura de água naquele Israel daquela época, naquela Palestina seca, desértica, que não tinha, por mais que não seja tão bom assim, mas não tinha águas do Amazonas para produzir, para levar água na torneira da tua casa, não tinha essas condições todas de ter água abundante. Imagine como era difícil, em razão dessa dificuldade, quando se achava fontes de águas. Aquela era uma área extremamente preciosa, valiosa. Nós vamos ver que por conta de fontes de águas vivas, é que Isaac enfrentou ali aqueles filisteus lá na terra de Gerar, e que eles entulhavam os poços de Isaac, porque Isaac tirava água viva para sustentar, e Isaac era próspero por conta das fontes de águas que ele tinha. Então veja que, neste exemplo de Isaac, quando ele está lá em Gênesis 24, Gênesis 25, em que ele está se deparando e enfrentando os filisteus que habitavam a cidade de Gerar, naquele contexto ali, a cidade, Gerar, a Filístia, estava passando por uma seca, por uma fome, que nem nos tempos de Abraão existia. Então estava todo mundo morrendo. Isaac inclusive pretendia sair dali e ir para o Egito, imitando ao seu pai Abraão, e Deus disse: não, Isaac, fica aí, porque tu és fonte de bênção. As fontes que Isaac acharam não eram as fontes que sustentavam Isaac, era Isaac que era abençoado, por isso ele alcançou fontes de águas vivas. O homem, a mulher que tem um lábio que produz deleite, não vai passar fome nunca, irmão. Não vai passar escassez nunca, porque a pessoa que é abençoada não é a circunstância. Não eram as fontes que sustentavam Isaac, era Isaac que tinha a bênção de Deus, e por isso ele achava fontes. Imagina só os homens de Gerar, que eram os moradores da cidade, da terra, não achavam águas. Isaac ia lá, furava, pum, achava água. Aí ele jogava um entulho nele de novo, aí ele ia para outro lugar. Tá bom, vou sair daqui, esse daqui é o poço, se chama Sitna, porque houve contenda entre Isaac e os homens de Gerar. Aí ele sai dali e vai para outro lugar, e ninguém achava poço de água. Ele vai, fura e acha água. Sabe por quê? Porque ele era um homem que tinha um coração que jorrava a vida, a bênção. Ele tinha a bênção de Deus. Quem tem lábios que produzem fontes de águas doces, vivas, não é você, é quem está com você, é quem te dá essa bênção que importa. Não importa se está com deserto, não importa se está em sequidão, não importa se está havendo fome. Você, como fonte de bênção, a bênção te acompanhará. Olha aí, ó, o que Deus fala lá em Deuteronômio: as bênçãos te perseguirão.
Fala, e as bênçãos de Deus vão te acompanhar, irmãos. Pronuncia, deixa o teu coração ser tratado, para que você possa ter fonte. É o que Jesus falou: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora, e farei brotar dele fontes de águas vivas. Do seu interior jorrarão fontes de águas vivas, que correrão para a eternidade. Quando ele se encontra com aquela mulher samaritana: se tu soubesses da água que eu tenho para te dar. Corações cheios de águas vivas falarão e emanarão águas vivas, serão fontes de bênção. É isso que nós precisamos, meus irmãos. A língua precisa sair, fluir a partir de corações transformados, a partir de corações purificados. Jesus reina no coração, consequentemente ele reinará nos lábios. Olha, uma pessoa maledicente, Jesus não está no coração. Sinto dizer isso. Uma pessoa que tem uma fala maligna, maldosa, venenosa, eu desconfio que Jesus seja o rei desse coração. Porque o coração em que Jesus habita, o coração em que está cheio de Deus, vai falar das coisas de Deus, vai abençoar. Porque o que Tiago está dizendo aqui, ele diz assim, versículo 9: com ela, com a língua, nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Os judeus têm um hábito de dizer assim, quando mencionam o nome de Deus: Jeová, bendito seja Ele. Qualquer coisa que eles falam, Deus, bendito seja Ele. Eles têm esse hábito de, ao ser mencionado o nome de Deus, eles imediatamente pronunciam: bendito seja Ele, bendito seja Ele. Faz parte da liturgia do culto judaico. Tiago está querendo dizer que as pessoas falaram o nome de Deus, bendito seja, mas maldito seja o Everton. Por uma religião abençoa a Deus, mas está amaldiçoando o irmão. Como é que isso é o natural? A língua é natural, a língua do homem natural falar das coisas naturais. Mas quando tem um coração cheio de Jesus, nós vamos falar contra a natureza da nossa língua. Nós vamos falar contra a natureza caída e vamos falar da natureza do homem espiritual, do homem de Deus, do homem que nasceu de novo. Nós temos que entender isso, meus irmãos, que o nosso coração, do nosso coração procedem tudo aquilo que nós falamos. Então, na verdade, estamos falando da língua, mas indiretamente estamos falando do coração do cristão. Se nós não conseguimos dominar, conduzir, botar leme, botar freio, tirar o veneno, tirar a chama que destrói e colocar fontes de vida, é sinal que o nosso coração provavelmente está distante do Senhor, está longe de Deus, como Deus fala ao povo por meio do profeta Isaías: Israel, parem de oferecer vossos sacrifícios, parem de fazer as vossas orações, parem de falar, parem de fazer vossos sacrifícios de lua nova. Eu já estou farto disso, porque vocês me adoram apenas da boca para fora, mas o coração de vocês está longe. Muitos de nós estamos assim, na igreja cantamos, levantamos as mãos, entoamos louvores e até cantamos que somos devedores uns dos outros, mas lá atrás, depois que nós saímos desse momento, depois que deixamos a emoção do culto, depois que deixamos a emoção do ambiente aqui, parece que nós voltamos à natureza humana caída, e quando na verdade o coração, a língua que produz deleite, a língua que é fonte de vida, a língua que alimenta, a língua que produz prazer para si e para o próximo, é aquela que flui de um coração completamente rendido ao Senhor. Como nós cantamos na última terça-feira, que nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. Dá-me um coração segundo o teu coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Quer falar bem, irmão? Quer ter uma palavra abençoada? Quer ter uma palavra que edifica?
Deixa Jesus mudar o teu coração. Deixa Jesus transformar a tua vida. E para terminar, eu faço algumas perguntas aqui, e eu quero fazer apenas 2 das várias que aqui estão, que diz assim, ó: as pessoas, quando chegam próximas a você, elas saem entusiasmadas após uma conversa com você, ou saem entristecidas? As pessoas, quando chegam perto de você, você tem sido fonte de vida para elas? Sua família é abençoada pelas palavras que você pronuncia? Olha só, irmão, aqui ó, por favor, obrigado. Expressam como nós apreciamos e valorizamos as pessoas. Me perdoa, meu irmão, me perdoa se na caminhada eu fiz alguma coisa contra ti. Esta palavra tem o poder de derrubar muralhas e construir pontes. Coloque mais essa palavra nos teus lábios. Seja sincero: amo você. Às vezes até o pai tem dificuldade de falar: meu filho, eu te amo. Quantos pais, quantos filhos são difíceis de dizer para o filho: eu te amo, meu filho. Ou a esposa, o marido dizerem um para o outro: eu te amo, meu amor, minha neguinha, minha florzinha, minha costelinha. Enfim, é o que você chama aí. Como é que você chama a sua esposa? Como é que você chama, pastor Roberto? Não fale não, deixa eu te amo. São palavras, irmãos, que nós precisamos estar. Olha outra palavra, outra expressão que traz conforto. Meu irmão, eu estou orando por você, Mário. Essa tua luta, eu estou orando por você. Eu sei que você está passando uma luta. Deve estar, não sei se está, mas eu estou orando por você. Quando alguém compartilha, irmão, estou numa luta, numa dificuldade, quando alguém chega e diz: eu estou orando por você. Que palavra abençoada, irmão. Que palavra para produzir alento. Que palavra para produzir esperança. Meu irmão, eu te amo. Meu irmão, eu estou contigo e não abro. Estamos juntos. Vamos caminhar a 2ª milha. Aí vem o encardido, enviado do inferno. Pega ele, Jeová. Oh, Jesus, cura minha língua. Estou contigo, meu irmão. Estou contigo, pastor Jean. Vamos ficar de pé, irmão. Estou orando por você. Ah, como é? Olha, você que é ovelha aí. E aqui eu vou fazer uma defesa em nosso favor de pastores e dirigentes. Como é bom quando nós ouvimos uma ovelha, o irmão: pastor, estou orando pelo senhor. Como isso produz paz e alegria no coração de um pastor, de um dirigente, saber. A gente sabe que os irmãos oram por nós, eu sei que tem o círculo de oração que ora por nós, mas, irmão, é diferente saber e é diferente ouvir: pastor Jean, eu estou orando por essa sua causa, uma causa que eu possa conhecer do irmão, e chegar e dizer: irmão, estou orando por você, Deus vai te dar essa vitória, o Senhor está contigo. Que deleite não produzirá uma fala dessa? Que ânimo não produzirá no coração de um pastor, de um dirigente, quando alguém chega: pastor, estou orando. Sabe, irmão, às vezes até chegar, eu já falei uma ceia algum tempo atrás, quando eu falei daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, ela elogiou Jesus com aquele gesto. Como é bom você ouvir: pastor, que mensagem abençoada. Não é para orgulho não, irmão, não é para orgulhar. E você, o pastor, aí fica a mensagem para você também. Se alguém chegar e disser para você: pastor, que palavra abençoada, não fique aí: olha só, tu é doido? Eu sabia, pô, eu sou o cara. É doido, é? Pastor igual a mim não há. Perdeu, irmão. Mas oi? Já recompensa a recompensa. Mas, irmão, quando alguém chega e diz: pastor, o senhor foi usado, Deus te abençoe, receba com humildade. Mas saiba, você está estimulando, está fortalecendo, está ajudando, está incentivando, porque isso é fonte de vida, irmão. Nossos lábios foram feitos para abençoar. Eu nem pedi, mas aqui tem um irmão que já veio pedir oração aqui. Se tem alguém aqui, essa é a oração difícil de vir pedir, porque é sinal que está com problema na fala, está com problema na língua. E eu não vou não, porque o que vão falar de mim? Olha aí, ó. Se eu for lá, o que vão falar de mim? Meu irmão,
Não tem aquele ditado que diz que tem gente que vai ter um caixão para ele e outro para a língua? Não deixe isso acontecer não, tem um caixão só na sua vida. Receba só um caixão, não precisa ter um caixão para a sua língua não. Mas não fale mal. Tem alguém que quer vir aqui receber uma oração nessa noite? Para Deus colocar um freio na tua boca, colocar um leme para dirigir você em rumo ao porto de bênção, para colocar um fogo, mas o fogo do Espírito Santo que incendeia, que anima, que purifica, que restaura, que produz salvação, e quer permitir que Deus faça dos teus lábios jorrar fontes de águas vivas. Há alguém, irmão? Há mais alguém? Porque temos 2 irmãos aqui. É uma oração difícil, eu reconheço, porque reconhecer isso é brabo, mas é uma lição para nós. Não deixe que este problema corrompa, como Tiago diz aqui, prejudique toda a carreira da sua existência. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa tratar, abençoar esses irmãos, e que o Senhor possa abençoar a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, meu Deus, nesta noite, ao ser advertido pela Tua palavra, meu Pai, para que nós possamos nesta noite, com a compreensão que alcançamos do poder que há em nossos lábios, em nossa palavra, em aquilo que falamos, nós temos o poder de dar a direção e dirigir e conduzir a nossa vida, e dirigir a nossa família, em dirigir e conduzir a nossa congregação, Senhor, em dirigir os nossos irmãos para uma fonte, para beberem de fontes de vida. Senhor, assim nós queremos Te pedir, Pai, ajuda e coloca freios em nossos lábios nesta noite, coloca lemes para governar, Senhor, derrama sobre nós o fruto do Teu Espírito Santo, que é o domínio próprio, para que nós possamos dominar, para que nós possamos governar a nossa língua, Senhor, e não sejamos nós governados e subjugados por ela, mas que nós possamos, Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, exercer o domínio próprio sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que anunciamos, sobre aquilo que dirigimos. Pai, tira todo o fogo estranho, todo o fogo das trevas, toda a inflamação maligna do inferno, Senhor, nesta noite, retira dos nossos lábios, retira, Senhor, todo o veneno peçonhento, Senhor, da intriga, do engano, da maledicência, Senhor, nós Te pedimos, Pai, tira isso do nosso meio, queima toda língua em juízo, Senhor, contra nós, toda língua contrária, toda língua das trevas, Pai, repreende para que não haja, assim como houve com o povo de Israel, a inflamação, que o povo não seja inflamado pela maledicência de poucas pessoas, Pai, mas nós sabemos o risco que há, Pai, numa língua maligna, numa língua, Senhor, maligna, feroz, numa língua indomável, Senhor, nesta noite, que o fogo do Espírito Santo queime nossos lábios, Senhor, e purifique, Senhor, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, Pai, ao clamar a Ti, Senhor, ao se encontrar contigo, ele olhou para o alto, para o sublime trono, e o Senhor estava ali assentado, e a primeira coisa que ele se arrependeu foi a sua boca: ai de mim que estou perecendo, porque meus olhos viram o Rei, e os meus lábios são impuros, e eu habito em um meio de um povo de lábios impuros também. Senhor, desta maneira, toca com a brasa do Teu altar, Senhor. Não, Senhor, não permite que o inferno incendeie os nossos lábios, ao contrário, que nós possamos ser inflamados por aquelas mesmas línguas de fogo que desceram em Pentecostes, por aquelas mesmas línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos ali, Senhor, em Atos 2. Incendeia os nossos lábios para que possamos produzir vida, para que da nossa boca saia bênção, saia palavras que edifiquem, palavras que curam, palavras, Senhor, que restauram, palavras que apaziguem, palavras que tragam paz. Faz isso, Senhor,
que os nossos lábios, dos nossos lábios, sejam produzidas fontes de águas vivas, possa produzir deleite, prazer e alegria naqueles que estão ao nosso entorno, nas nossas famílias e por onde nós passarmos. Assim, Senhor, ajuda-nos, converte-nos, ó Deus, converte os nossos lábios, é o que nós te pedimos e é o que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.